A música, os figurinos, os penteados. Só existe um ABBA. E depois de décadas trilhando seu próprio caminho, Benny Andersson é uma lenda da música há décadas. Como um dos gênios por trás do ABBA, ele presenteou o mundo com canções que ainda nos fazem cantar e dançar hoje. Mas por trás do brilho e dos sucessos que dominavam as paradas, a vida nem sempre foi fácil. O fim do ABBA foi um golpe duro e Benny enfrentou dificuldades pessoais e familiares que poucos fãs conheciam. Ele manteve a maior parte disso em segredo, preferindo deixar a música falar por si. Mas agora, aos 78 anos, Benny finalmente se abriu sobre a verdade. Sobre ela, sobre seu passado e sobre o que realmente está acontecendo com o ABBA hoje. Junte-se a nós enquanto analisamos mais de perto a jornada de Benny desde o início e vemos o que ele finalmente confessou. Início da vida e primeiros passos na música. Benny Andersson nasceu em 16 de dezembro de 1946 no bairro de Vasastan, em Estocolmo. Seu pai, Gasta Andersson, era engenheiro civil e sua mãe se chamava Leila. Ele tinha uma irmã mais nova, Eva-Lise, que nasceu em 1948. A música corria em suas veias desde o início. Tanto seu pai quanto seu avô, Ephraim, tocavam acordeão. Quando Benny tinha 6 anos, compraram-lhe um acordeão e apresentaram-lhe a música folclórica sueca, a música tradicional e um estilo chamado Schlager. Rapidamente desenvolveu um amor por todos os tipos de música. Os primeiros discos que teve foram músicas do Dubis, de Catarina Valente, e o álbum Jailhouse Rock, de Elvis Presley. Ele gostava especialmente da música Treat Me Nice do lado B, porque tinha um piano. Essa mistura de diferentes estilos musicais o influenciaria pelo resto da vida. Aos 10 anos, Benny ganhou seu próprio piano e aprendeu a tocar sozinho. Ele se inspirou em músicos como Brian Jones. A escola não o interessou por muito tempo, então ele a abandonou aos 15 anos e começou a se apresentar em clubes juvenis. Nessa época, ele conheceu sua primeira namorada, Christina Gronvall. Tiveram 2 filhos juntos, Peter, nascido em 1963, e Helene, nascida em 1965. No início de 1964, Benny e Christina juntaram-se a um grupo chamado Elverkettes Spelmanslag, que significa Grupo de Música Folclórica da Companhia de Eletricidade. O nome era uma brincadeira com os seus instrumentos elétricos. Eles tocavam principalmente músicas instrumentais como Baby Elephant Walk, e foi nessa época que Benny começou a compor suas primeiras canções, The Hepstars e Rising Fame. Em outubro de 1964, a carreira de Benny deu um grande salto quando ele se juntou à banda pop The Hepstars como tecladista. Apenas alguns meses depois, em março de 1965, a banda alcançou o sucesso com a música The Hepstars, que rapidamente se tornou uma das bandas pop suecas mais famosas da década de 1960. Benny não era apenas o tecladista, mas também a principal força musical do grupo, além de um ídolo adolescente. Inicialmente, a banda tocava principalmente covers de sucessos internacionais, mas Benny logo começou a compor músicas para eles. Ele presenteou a banda com vários grandes sucessos, incluindo No Response, Sunny Girl, Wedding, Consolation, It's Nice to Be Back e She Will Love You. Essas canções ajudaram a moldar a identidade da banda e comprovaram o talento de Benny para criar músicas memoráveis. Benny conheceu Björn Ulvaeus em junho de 1966 e os dois logo começaram a compor juntos. A primeira música deles foi Isn't It Easy to Say, que mais tarde foi gravada pelo grupo The Hepstars. Benny também trabalhou com Lasse Berghagen e juntos compuseram várias canções. Uma delas, Hedge Clown, ficou em segundo lugar no Melody Festivalen de 1969, a final sueca do Festival Eurovisão da Canção. Esse mesmo evento mudou a vida de Benny de outra forma.
Ele conheceu a cantora Annie Fried Lyngstad e logo se tornaram um casal. Quase na mesma época, Björn conheceu a cantora Agneta Fältskog. Esses relacionamentos pessoais levaram naturalmente à estreita colaboração entre os quatro nos anos seguintes. Benny e Björn emplacaram seus primeiros sucessos como compositores em 1969 com Ljuva Sextetal para Brita Borg e Spellman para The Hepstars. Conforme os dois casais começaram a colaborar nas gravações, a poderosa combinação das vozes de Agneta e Annie Fried convenceu Benny e Björn a moldar seu grupo a partir de grupos vocais mistos de sucesso da época. A relação de Benny com Annie Fried também se fortaleceu por meio da música. Ele produziu o single Peter Pan dela em 1969 e, posteriormente, seu álbum de estreia, Frida, em 1971. Ela se manteve ocupada com resenhas e shows de cabaré em Estocolmo, enquanto Agneta estrelou a versão sueca de Jesus Cristo Superstar em 1972. No início da década de 1970, os quatro apoiavam as carreiras musicais uns dos outros, lançando as bases para algo maior, o início do ABBA. A primeira vez que os quatro se apresentaram juntos foi em abril de 1970, durante uma viagem ao Chipre. Cantaram por diversão na praia, mas a apresentação se transformou em um concerto improvisado para os soldados das Nações Unidas estacionados na região. Nessa época, Benny e Björn estavam gravando seu primeiro álbum conjunto, Lycka, com Agneta e Annie Fried fazendo os vocais de apoio em várias faixas. Mais tarde naquele ano, lançaram um espetáculo chamado Festfolket, que significa pessoas festeiras, mas também pode se referir a casais noivos. Estrearam em 1º de novembro de 1970 em Gotemburgo. O show recebeu críticas majoritariamente negativas, com exceção da apresentação de Het Gamle Man, Olá, Velo, que se tornou o primeiro sucesso do grupo. Creditada a Björn e Benny, a canção alcançou o 5º lugar nas paradas de vendas e permaneceu em primeiro lugar na Svensk Top por 15 semanas. Em 1971, os quatro passaram a trabalhar juntos com mais frequência, adicionando vocais às músicas uns dos outros e realizando turnês. Benny e Björn lançaram mais singles como Det kan ingen doktor hjälpa, nenhum médico pode ajudar com isso, e Tänk om jorden vore ung, imagine se a Terra fosse jovem, com as vozes de Agneta e Annie Fried desempenhando um papel maior. No verão de 1971, Agneta e Björn, já casados, começaram a se apresentar regularmente com Benny em parques folclóricos suecos. Stig Anderson, chefe da Polar Music, acreditava firmemente que Benny e Björn poderiam alcançar sucesso mundial. Ele os incentivou a continuar compondo e após algumas tentativas frustradas, eles participaram do Melody Festivalen de 1972 com Sag det med en sang, Diga com uma canção, que ficou em 3º lugar e se tornou um sucesso na Suécia. Então veio um sucesso inesperado do Japão, onde a música She's My Kind of Girl alcançou o Top 10 em 1972. A verdadeira faísca surgiu em junho de 1972, quando lançaram People Need Love, com Agneta e Annie Fried, em papéis mais proeminentes. A canção foi creditada a Björn e Benny, Agneta e Annie Fried, e embora tenha chegado apenas ao 17º lugar na Suécia, foi o suficiente para provar que eles tinham algo especial. A música chegou a entrar nas paradas musicais dos Estados Unidos, marcando o primeiro pequeno passo rumo ao que logo se tornaria o sucesso mundial do ABBA, Ring Ring e o nascimento do nome ABBA. Em 1973, o grupo, ainda usando o nome completo, Björn e Benny, Agneta e Annie Fried, participou novamente do Melody Festivalen com a canção Ring Ring.
o produtor Michael B. Tretow deu à faixa uma sonoridade especial, com uma estrutura sonora marcante que mais tarde se tornaria a marca registrada do ABBA. A música também recebeu letras em inglês de Neil Sedaka e Phil Cote. Muitos achavam que ela venceria, mas ficou apenas em terceiro lugar no concurso. Embora não tenha chegado ao Festival Eurovisão da Canção, a música e o álbum Ring Ring tornaram-se sucessos em vários países europeus e na África do Sul. Nesse mesmo ano, Agnetha deu à luz sua filha Linda e foi brevemente substituída por Inger Brunden durante uma viagem à Alemanha Ocidental. Nessa época, o empresário Stig Andersson decidiu que o grupo precisava de um nome mais curto. Ele começou a chamá-los de ABBA, uma brincadeira com uma empresa sueca de conservas de peixe de mesmo nome. A permissão foi concedida, desde que a banda não prejudicasse a imagem da marca. ABBA era simplesmente a inicial do nome de cada membro e, no final de 1973, o nome já constava nos documentos do estúdio. Alguns anos depois, seu famoso logotipo com o B invertido foi criado durante uma sessão de fotos quando Benny acidentalmente segurou sua letra do jeito errado, inspirando o design final. Em 1976, o B espelhado tornou-se parte permanente da imagem do ABBA. Em 1974, o ABBA foi convidado a competir novamente no Melodifestivalen. Eles escolheram a animada Waterloo, influenciados pela cena glam rock do Reino Unido. Desta vez, estavam mais experientes e melhor preparados. Em 9 de fevereiro de 1974, venceram a seleção sueca e, em 6 de abril, conquistaram a coroa do Festival Eurovisão da Canção, cantando em inglês. A vitória abriu portas por toda a Europa. Waterloo alcançou o primeiro lugar em 9 países e entrou no top 10 dos EUA, chegando ao 6º lugar. Seu single seguinte, Honey, Honey, teve sucesso moderado, mas no Reino Unido, a gravadora optou por relançar Ring Ring. Alguns começaram a se perguntar se eles seriam apenas um sucesso passageiro. No final de 1974, fizeram uma turnê por partes da Europa, mas nem todos os shows esgotaram, o que forçou alguns cancelamentos. As coisas mudaram no início de 1975, quando fizeram uma turnê pela Escandinávia e tocaram para casas de shows lotadas. Eles continuaram lançando singles, incluindo esse O.S. e Mamma Mia! Que se tornaram grandes sucessos na Europa e na Austrália. Na Austrália, suas músicas dominaram as paradas graças à contagem regressiva na TV. Mamma Mia! Permaneceu em primeiro lugar por 10 semanas. No início de 1976, o ABBA já era um nome conhecido em muitos países, embora entrar no mercado de álbuns dos EUA ainda fosse difícil. Em março de 1976, o ABBA lançou Greatest Hits, seu primeiro álbum número 1 no Reino Unido, que incluía a nova canção Fernando. Ela se tornou um de seus maiores sucessos, liderando as paradas em pelo menos 13 países e vendendo mais de 10 milhões de cópias em todo o mundo. Mais tarde naquele ano, lançaram Arrival, que levou seu sucesso a um novo patamar. O álbum incluía Money, 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 Knowing Me, Knowing You e seu maior sucesso, Dancing Queen, que alcançou o topo das paradas musicais em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos. Em janeiro de 1977, iniciaram sua primeira grande turnê, começando na Noruega e percorrendo a Europa antes de chegar à Austrália. Lá, eles tocaram para multidões enormes, apesar de desafios como chuva forte e até mesmo uma ameaça de bomba em Perth. A turnê australiana foi tão intensa que mais tarde foi registrada no filme ABBA, o filme. No final de 1977, eles lançaram o álbum ABBA juntamente com o filme. Em abril de 1979, o ABBA lançou Voulez-Vous, gravado em parte no famoso Criteria Studios de Miami.
O álbum incluía sucessos como Chiquitita, I Have a Dream e Does Your Mother Know? Embora nem todos os singles tenham alcançado o primeiro lugar no Reino Unido, eles lideraram as paradas na Bélgica e foram populares em muitos outros países. Mais tarde naquele ano, lançaram Greatest Hits, Walden II, que incluía Gimme, Gimme, Gimme e A Man After Midnight, outro sucesso internacional. Em setembro de 1979, eles iniciaram a turnê ABBA na América do Norte, com apresentações em arenas lotadas. A turnê continuou na Europa, incluindo 6 noites na Wembley Arena, em Londres. Em 1980, viajaram para o Japão para 11 shows com ingressos esgotados, sua última grande turnê. Em julho daquele ano, lançaram The Winner Takes It All, que muitos interpretaram como um reflexo do divórcio de Björn e Agneta, embora ambos negassem que fosse algo pessoal. Em novembro, lançaram Super Trooper, que quebrou recordes no Reino Unido com mais de 1 milhão de pré-vendas. A faixa título foi o último álbum da dupla a alcançar o primeiro lugar nas paradas britânicas. Por volta dessa época, o ABBA também gravou Gracias por la Música, um álbum em espanhol que se tornou extremamente popular na América Latina e abriu um novo público para o grupo. Sua música já havia alcançado todos os cantos do mundo, mas sua história ainda tinha mais para contar. Os visitantes e o começo do fim. Em janeiro de 1981, Björn Ulvaeus se casou com Lena Kalerjo e o empresário do ABBA, Stig Andersson, completou 50 anos. Para o aniversário dele, o grupo gravou uma música especial chamada Hovas Vittna como homenagem. Apenas 200 cópias em vinil vermelho foram produzidas e distribuídas aos convidados, tornando-a um dos discos mais raros do ABBA. Apenas um mês depois, Benny Andersson e Annie Fried Lyngstad anunciaram o divórcio. Foi revelado que o casamento deles vinha enfrentando dificuldades há anos, e Benny já havia conhecido Mona Norcliffe, com quem se casou em novembro daquele mesmo ano. Apesar dos problemas pessoais, Andersson e Ulvaeus começaram a compor músicas no início de 1981 e, em março, o grupo já estava gravando novamente. Em abril, eles filmaram Dick Cavett Meets ABBA, um especial de TV. O novo álbum deles, The Visitors, foi lançado ainda em 1981. Era um disco mais maduro, que abordava temas como relacionamentos fracassados, opressão política, envelhecimento e perda da inocência. A faixa título chegava a insinuar encontros secretos contra governos totalitários. One of Us foi o único grande sucesso do álbum e se tornou o último número 1 do ABBA na Alemanha e seu último hit no top 3 no Reino Unido. O álbum alcançou o topo das paradas em muitos países europeus, mas não repetiu o sucesso comercial anterior em lugares como França, Austrália e Japão. Outra faixa, When All Is Said and Done, foi lançada na América do Norte e se tornou o último hit do ABBA no top 40 dos EUE. A música também abordou a separação, mas num tom mais esperançoso. Com o divórcio de Benny e Frida agora público, surgiram rumores sobre tensões dentro do grupo, dificuldades nas gravações e os últimos singles. Na primavera de 1982, o grupo iniciou novas sessões de composição. Houve conversa sobre um novo álbum e até mesmo uma pequena turnê, mas em maio e junho, o processo começou a se mostrar difícil. Eles só conseguiram gravar 3 músicas, You Owe Me One, I Am the City e Just Like That. Benny e Björn não ficaram satisfeitos com o resultado, então as gravações foram arquivadas e a banda fez uma pausa de verão. Em agosto, os planos mudaram. Em vez de um novo álbum, decidiram lançar uma coletânea chamada The Singles, The First 10 Years for Christmas, que incluiria todos os seus sucessos anteriores, além de algumas músicas inéditas. Em outubro e dezembro, lançaram The Day Before You Came, com Cassandra como lado B, e Under Attack, com You Owe Me One como lado B.
The Day Before You Came alcançou o top 5 em diversos países europeus, mas no Reino Unido, nem ela nem Under Attack entraram no top 20. A coletânea, no entanto, chegou ao primeiro lugar no Reino Unido e na Bélgica, e teve um bom desempenho em países como Alemanha e Holanda. Under Attack acabou sendo o último single do ABBA antes de sua separação. I Am the City foi finalmente lançada em 1993, enquanto Just Like That nunca foi lançada na íntegra, apesar dos pedidos dos fãs. Partes da música foram reaproveitadas para outros projetos, como o musical Chess. Benny e Bjorn continuam se recusando a lançar a versão completa do ABBA, mesmo que ela tenha aparecido em gravações piratas ao longo dos anos. As últimas aparições para promover os singles. Durante os primeiros 10 anos, o ABBA viajou para Londres em novembro de 1982, participando de programas como Saturday Superstore e The Late Late Breakfast Show. Na semana seguinte, foram para a Alemanha Ocidental para se apresentar no show Express. Em 19 de novembro de 1982, fizeram sua última aparição na TV, na Suécia, no programa Neues Maskinen. Então, em 11 de dezembro de 1982, eles se apresentaram juntos pela última vez. A apresentação foi transmitida ao vivo para o Reino Unido no programa The Late Late Breakfast Show, com Noel Edmonds, a partir de um estúdio de TV em Estocolmo. Isso marcou o fim de uma era, encerrando o capítulo de um dos grupos pop de maior sucesso que o mundo já viu. As duas histórias de amor que definiram o ABBA. Veja bem, o ABBA era mais do que apenas uma banda com músicas cativantes e figurinos deslumbrantes. Eram dois casais da vida real, Agneta Fältskog com Björn Ulvaeus e Benny Andersson com Annie Fried e Frida Lindstad. As histórias de amor deles faziam parte do charme do ABBA no início dos anos 70. Os fãs adoravam a ideia de que as mesmas pessoas que cantavam canções de amor no palco voltavam para casa juntas à noite. Agneta conheceu Björn em 1968, quando ele fazia parte do grupo Hootenanny. Eles se casaram em julho de 1971, com Benny tocando órgão na cerimônia. Tiveram uma filha, Linda, em 1973, e um filho, Peter, em 1977. Mas a fama nem sempre foi gentil. As turnês e a pressão constante desgastaram o casamento. Em 1979, no auge do sucesso do ABBA, eles se separaram. O término foi doloroso para Agneta, que mais tarde afirmou ter precisado de terapia. Relatos afirmam que Bjorn já tinha uma nova namorada, Lina Collerjo, em menos de uma semana. Nessa época, Bjorn escreveu The Winner Takes It All, que Agneta cantou com versos como: "Diga-me, ela beija como eu costumava te beijar?" Ela admitiu que foi emocionante, mas disse: "Foi fantástico cantar essa música porque pude colocar muito sentimento nela." Embora tenham dito à imprensa que foi um divórcio amigável, Agneta declarou mais tarde: "Obviamente, todos sabemos que não existem divórcios felizes, especialmente quando há filhos envolvidos." A história de Benny e Frida começou em 1969 e eles já moravam juntos em 1971. Casaram-se apenas em outubro de 1978, quando o ABBA estava no auge de sua carreira. Mas apenas 2 anos depois, em 1980, separaram-se. Benny disse aos repórteres que eles ainda eram amigos, mas o verdadeiro motivo ficou claro. Ele havia conhecido outra mulher, a produtora de TV Mona Norcliffe, com quem se casou em 1981. Frida disse que eles decidiram ser completamente honestos sobre seus problemas. Ela explicou: "Simplesmente nos distanciamos um do outro. A separação se tornou uma necessidade." Assim como Agneta e Bjorn, eles tentaram continuar no ABBA após a separação, mas a química havia mudado.
Em 1982, ambos os casamentos haviam terminado, e com ele, a era de ouro do ABBA, a vida após as separações. Quando o ABBA acabou, Björn e Benny permaneceram ocupados e extremamente bem-sucedidos. Elas escreveram o musical de sucesso Chess, trabalharam em Mamma Mia para o teatro e o cinema e produziram música para outros artistas. Sua fama e fortuna continuaram a crescer, com cada uma valendo centenas de milhões. As vidas de Frida e Agneta seguiram um caminho diferente, longe dos holofotes e repletas de lutas pessoais. Agneta lutou contra o medo do palco, o medo de voar e a dor de ficar longe dos filhos durante as turnês. Sua timidez e o inglês mais fraco em comparação com os outros a faziam se sentir menos confiante em público. Após a separação de Björn, ela teve vários relacionamentos, incluindo com um psiquiatra que certa vez tentou salvar seu casamento e com um detetive que protegia seus filhos de ameaças de sequestro. Ela se casou novamente em 1990 com o cirurgião Thomas Sonnenfeld, mantendo o casamento em segredo até o divórcio 3 anos depois. A tragédia a atingiu quando sua mãe tirou a própria vida, seguida pela morte de seu pai 1 ano depois. Agneta tornou-se mais retraída, evitando a vida pública e até mesmo a música. Em uma das reviravoltas mais estranhas de sua vida, ela começou um relacionamento com Gert van der Graaf, um fã holandês que a perseguia há anos. Mais tarde, ela admitiu que o relacionamento terminou mal, com Gert voltando a persegui-la após o término, o que a levou a buscar proteção judicial. Agneta acabou se mudando para o interior da Suécia, vivendo isolada como a lenda sueca Greta Garbo, chegando a dizer em certo momento: por anos, ela não cantou nem ouviu música, até surpreender os fãs em 2004 com um novo álbum, My Coloring Book. Mas, tão rapidamente quanto surgiu, ela se afastou dos holofotes novamente. A jornada de Frida através da perda e da transformação. A história de Frida carregava suas próprias sombras. Ela era filha de um romance em tempos de guerra entre sua mãe norueguesa e um soldado alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Sua mãe, Senna, tinha apenas 16 anos quando conheceu Alfred, um sargento casado da Wehrmacht. A comida era escassa e ele lhe trouxe um saco de batatas, um presente que deu início a um breve relacionamento. Frida nasceu em 1945, mas seu pai foi enviado de volta à Alemanha antes de conhecê-la. Enfrentando a vergonha pública na Noruega, Signe fugiu para a Suécia com a pequena Frida e sua mãe, Agni. Tragicamente, Signe morreu de insuficiência renal aos 21 anos, deixando Frida aos cuidados da avó. Ela cresceu acreditando que seu pai havia se afogado, até que um reencontro foi organizado em 1977, depois que sua sobrinha a reconheceu em uma entrevista. O encontro foi breve, com Frida afirmando: quando conheci Benny em 1969, Frida já havia se casado e se divorciado, e tinha 2 filhos do primeiro casamento. Ela e Benny se casaram em 1978, mas após a separação em 1981, ela ficou profundamente magoada ao vê-lo se casar com outra pessoa tão rapidamente. Depois do fim do ABBA, ela se mudou para Londres. Posteriormente, se estabeleceu na Suíça. Em 1992, ela casou-se com um membro da realeza alemã, tornando-se Sua Alteza Sereníssima, a princesa Anne-Fried de Roos. Mas a tragédia a acompanhou. Sua filha de 30 anos morreu em um acidente de carro em Nova York em 1998. E no ano seguinte, seu marido, o príncipe Heinrich, faleceu de câncer. Frida se afastou da vida pública, dizendo que sua fé a ajudou a superar a dor. Nos últimos anos, ela encontrou a felicidade novamente em Zermatt, na Suíça, como Visconde de Hambledon, herdeiro da fortuna da W.H. Smith. Após a separação do ABBA, a ideia de uma reunião se tornou a pergunta mais frequente no mundo da música.
As ofertas choveram, incluindo uma proposta de US$ 1 bilhão americanos no início dos anos 2000 para uma série de shows, que eles recusaram. Durante décadas, eles só foram vistos juntos em eventos raros, como estreias de Mamma Mia, musicais e filmes. Mas em 2018, algo mudou. Os quatro começaram a conversar sobre trabalhar juntos novamente. Inicialmente, planejaram apenas 2 novas músicas, mas isso se transformou em um álbum completo, Voyage. Lançado em 2021, Björn relembrou o primeiro dia de volta ao estúdio, dizendo: "Olhei ao redor e olhei nos olhos de Agnetha e nos olhos de Frida, e havia o mesmo tipo de sentimento, o calor, a amizade e os laços." Eles também anunciaram uma experiência de concerto de alta tecnologia com avatares digitais se apresentando em Londres, oferecendo aos fãs uma nova maneira de ver o grupo. ABBA Voyage, um palco moderno para música atemporal. O ABBA Voyage estreou em 2022 e não é um concerto comum. Em vez de assistirem a uma apresentação ao vivo da banda, os fãs veem avatares digitais dos 4 integrantes como eles eram em seus tempos áureos na década de 1970. O show holográfico acontece em uma arena construída especialmente para a ocasião no Queen Elizabeth Park, M. Stratford, Londres, local dos Jogos Olímpicos de 2012. O repertório é repleto de sucessos como Dancing Queen, Waterloo, a Mamma Mia! E a produção de alta tecnologia dá a sensação de que o ABBA está ali mesmo, na plateia. O projeto foi um enorme sucesso, tanto de público quanto financeiramente. De acordo com um novo relatório, o ABBA Voyage injetou 322 milhões de libras na economia britânica, com mais de 1 milhão de ingressos vendidos a preços de até 181 libras esterlinas. E não se trata apenas de números. O espetáculo manteve a música do ABBA viva para novas gerações, ao mesmo tempo que proporcionou aos fãs de longa data uma emoção nostálgica. Para o 3º aniversário, a partir de 27 de maio, a produção adicionou um toque especial ao repertório, dando aos fãs antigos um novo motivo para voltar. Embora Agnetha Fältskog e Björn Ulvaeus não pudessem estar presentes na comemoração, a participação de Benny e Frida deu um toque emocionante ao evento. Isso mostrou que, mesmo depois de décadas, separações e mudanças de vida, a história do ABBA continua sendo escrita, não apenas através de sua música, mas em momentos como esses, onde passado e presente se encontram no mesmo palco. Por falar nisso, em 27 de maio de 2025, algo especial aconteceu no show Voyage do ABBA em Londres. Benny proferiu palavras emocionantes sobre Frida. Benny Andersson, agora com 78 anos, e sua ex-esposa e companheira de banda, Frida Lyngstad, de 79 anos, fizeram uma aparição surpresa para marcar o 3º aniversário do show. A multidão foi ao delírio ao ver os dois juntos na sacada, uma cena rara desde o fim do casamento, há mais de 4 décadas. Benny, com um blazer estampado, e Frida, vestida com um elegante conjunto creme, estavam lado a lado enquanto os aplausos ecoavam pelo local. Pegando o microfone primeiro, Frida sorriu calorosamente e disse à plateia: "Amo muito vocês! Obrigada por todo o apoio ao longo dos anos. É difícil acreditar que já se passaram quase 50 anos. Ela então acrescentou, rindo: "Vou fazer 80 anos este ano." O que provocou aplausos ainda mais estrondosos. Suas palavras soaram como uma ponte através dos anos, reconhecendo a longa jornada desde os primórdios do ABBA até aquele momento. Benny então se aproximou e, em vez de um comentário sério, descontraiu o ambiente com uma piada. "2 homens entram num bar", fazendo Frida cair na gargalhada. Para os fãs, foi mais do que uma simples brincadeira. Foi uma lembrança da conexão fácil e da história que compartilhavam.
Eles se conheceram em 1969, foram morar juntos logo depois e se casaram em 1978, no auge da fama do ABBA. Mas manter o relacionamento enquanto faziam parte de uma das maiores bandas do mundo provou ser difícil. Em 1980, o casamento chegou ao fim e o divórcio foi finalizado no ano seguinte. Na época, Benny admitiu: "Frida e eu ainda somos amigos. Decidimos ficar juntos por causa da música." Frida explicou honestamente. "Simplesmente nos distanciamos um do outro. Depois de longas e difíceis conversas, decidimos seguir caminhos separados. Houve muitas lágrimas e muitas discussões, mas não havia volta. O término se tornou uma necessidade. A aparição deles no Voyage e o momento afetuoso e descontraído de Benny foram o tipo de gesto público que soou como uma revelação silenciosa do respeito e carinho que ainda existem entre eles." Enquanto ABBA Voyage continua sua temporada de sucesso em Londres, com ingressos esgotados, Benny Andersson e Björn Ulvaeus estão fazendo sucesso na Broadway. No final de 2025, dois de seus maiores sucessos nos palcos, Mamma Mia e Chess, estarão em cartaz simultaneamente. Mamma Mia, que estreou em Londres em 1999, chegou à Broadway em 2001 e, desde então, já foi visto por mais de 70 milhões de pessoas em 50 produções e 16 idiomas. Tornou-se o 9º espetáculo de maior duração da Broadway, ficando em cartaz por 14 anos, com 5.773 apresentações, e arrecadando mais de 7 bilhões de dólares. Agora, retorna ao Winter Garden Theatre para uma temporada limitada de 2 de agosto de 2025 a 1º de fevereiro de 2026. Chess, co-criado na década de 1980, também estará em cartaz na Broadway. A exibição simultânea dos dois shows destaca a força duradoura da parceria entre Benny e Björn, um vínculo criativo que prosperou mesmo após a separação do ABBA e os desafios pessoais, continuando a conectar sua música a gerações de fãs no mundo todo. Você acha que os casamentos e divórcios do ABBA foram o principal motivo da separação da banda? Ou teria acontecido de qualquer forma? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ficar ligado para mais histórias incríveis do fascinante mundo de Hollywood. Até a próxima!